Tudo que você aprendeu sobre o começo da civilização segue uma ordem. Primeiro o ser humano inventou a agricultura, virou sedentário, formou aldeias, criou o excedente e só então, com tempo livre e comida sobrando, construiu templos e religião. Primeiro o pão, depois o Deus. Essa era a regra. Até que, numa colina da Turquia, desenterraram um templo monumental de 11.600 anos, construído por caçadores-coletores que ainda não plantavam nada. E a ordem inteira da história virou de cabeça para baixo. Este é o Arquivo Mistério, Göbekli Tepe, o sítio que os arqueólogos chamam de primeiro templo do mundo, e que é mais velho que a escrita, que a roda, que a cerâmica, que o metal, que a agricultura e 6.000 anos mais velho que Stonehenge. Hoje eu conto que ele é, porque reescreve a pré-história e o mistério final que ninguém esperava. Abre o arquivo comigo. Estamos no sudeste da Turquia, perto da cidade de Sanliurfa, numa região que faz parte do crescente fértil, o berço da civilização. Por décadas, uma colina baixa ali foi ignorada. Uns cacos de pedra na superfície foram catalogados nos anos 60 como um cemitério medieval sem importância. Ninguém cavou. A colina guardou o maior segredo da arqueologia por mais 30 anos. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt olhou aquela colina com outros olhos, começou a escavar, e o que saiu do chão mudou a carreira dele e a história do mundo. Não era um cemitério. Eram círculos de pilares de pedra gigantescos, alguns com 5,5 metros de altura e 16 toneladas em formato de T, dispostos em anéis. E cobertos de esculturas. As esculturas são primeiro arrepio. Nos pilares em T, que representam figuras humanas estilizadas, dá para ver braços descendo pelas laterais e mãos se encontrando na frente, como um corpo abstrato. Há um zoológico inteiro entalhado em alto relevo, raposas, javalis, cobras, escorpiões, aves, aranhas, leopardos. Animais perigosos, predadores, feitos com uma habilidade artística que ninguém imaginava possível para a época. Isso é arte monumental sofisticada, feita por gente que a gente chamava de selvagens da Idade da Pedra. Agora o soco na história. A datação por carbono nas camadas mais antigas deu um número que os cientistas conferiram várias vezes de tão inacreditável, por volta de 9.600 anos antes de Cristo. 11.600 anos atrás. Para comparar, as pirâmides do Egito têm uns 4.500 anos. Stonehenge, uns 5.000 Göbekli Tepe, é mais velho que Stonehenge pela mesma distância que separa Stonehenge de hoje. 2 vezes. E o choque não é só a idade. É quem construiu. Naquela época, ninguém plantava. Não havia agricultura. Não havia aldeias permanentes. Não havia animais domesticados. Não havia panela de barro. Eram bandos de caçadores-coletores nômades, seguindo a caça e as estações. E foi esse povo, que a teoria dizia não ter organização nem tempo para grandes obras, que cortou, esculpiu, transportou e ergueu pilares de 16 toneladas, coordenando centenas de pessoas. Sem chefes conhecidos, sem cidades, sem excedente agrícola para sustentar os trabalhadores. Pensa no problema logístico. Para manter dezenas ou centenas de pessoas trabalhando naquela colina, alguém tinha que alimentar todo mundo. E não havia lavoura. A resposta está no próprio sítio. Acharam ossos de milhares de animais caçados e evidências de festas enormes, com montanhas de carne de caça e indícios de cerveja primitiva de cereais selvagens, ainda não cultivados. Eles sustentavam a obra caçando e coletando em escala industrial. Era um esforço coletivo colossal, movido a caça e fé. E aqui vem a ideia que virou a história do avesso, a hipótese de Klaus Schmidt. E se a religião não veio depois da agricultura, mas antes? E se foi o contrário do que a gente ensinava? A teoria. Caçadores-coletores se reuniam periodicamente naquele local sagrado, vindos de longe para construir e cultuar. Reunir e alimentar tanta gente, repetidamente, no mesmo lugar, criou uma pressão,
a necessidade de uma fonte de comida confiável e concentrada ali perto. E foi isso que teria empurrado a domesticação das plantas. Ou seja, não foi a agricultura que deu tempo livre para construir o templo. Foi a vontade de construir o templo que forçou a inventar a agricultura. O Deus veio primeiro. O pão veio para alimentar quem servia o Deus. E não é só teoria solta. Geneticamente, o trigo cultivado mais antigo do mundo foi rastreado até uma montanha que fica a poucos quilômetros de Göbekli Tepe. A agricultura pode ter nascido, literalmente, na vizinhança do primeiro templo. A coincidência é grande demais para ser coincidência. Mas o mistério mais perturbador de Göbekli Tepe não é como foi construído, é como foi encerrado. Em algum momento, por volta de 8.000 a.C., os construtores fizeram algo que ninguém entende: enterraram o lugar. De propósito. Preencheram os círculos de pilares com toneladas de entulho, ossos e pedras, deliberadamente, cobrindo o templo inteiro. Foi esse aterro intencional que preservou tudo tão bem por 11.000 anos e que ninguém sabe explicar. Por que um povo passa gerações erguendo um templo monumental para depois enterrá-lo com as próprias mãos? As hipóteses vão do prático ao espiritual, renovação ritual, aposentar um espaço sagrado velho para construir outro por cima, algum tabu, ou uma resposta a alguma mudança que a gente não enxerga. A verdade é que não sabemos. E tem mais. Escavações recentes mostraram que Göbekli Tepe pode nem ser só um templo isolado, mas parte de uma paisagem inteira de sítios parecidos na região, como Karahan Tepe, ainda mais impressionante em alguns aspectos, que está sendo escavado agora e revelando estátuas e câmaras que a gente mal começou a entender. Não é um templo. É uma civilização perdida inteira, saindo do chão neste momento. E o mais humilhante para a ciência. Estima-se que só uma pequena fração de Göbekli Tepe foi escavada. Radares mostram dezenas de outros círculos de pilares ainda enterrados na colina, esperando. O que já mudou a história inteira é só a ponta do que ainda está lá embaixo. As respostas mais importantes talvez estejam a alguns metros de profundidade, intactas há 11 milênios. Placar dos fatos. Confirmado. A idade, cerca de 11.600 anos, datada por carbono e conferida. Os pilares em T de até 16 toneladas, com esculturas sofisticadas de animais, a construção por caçadores-coletores sem agricultura, sustentados por caça e festas, a proximidade com a origem genética do trigo cultivado e o soterramento intencional do sítio. Tudo isso é dado sólido, e sozinho já reescreveu os livros. Em aberto. A religião exata, que deuses, que crenças, o que significavam a raposa, a cobra, o escorpião nos pilares. Sem escrita, é leitura no escuro. Se a religião realmente puxou a agricultura ou só andou junto. E, claro, a pergunta que assombra, por que enterraram tudo? Cada uma dessas respostas pode estar num dos círculos que ainda não foram abertos. Meu veredito para este arquivo. Göbekli Tepe é o lembrete mais brutal de como a gente subestima os antigos. Um povo sem lavoura, sem roda, sem escrita e sem metal parou de caçar por tempo suficiente para erguer catedrais de pedra para seus deuses, e talvez tenha inventado a civilização inteira como efeito colateral dessa fé. A história que a gente aprendeu, do pão antes do Deus, estava de trás para frente. E ela foi corrigida por uma colina que ficou 30 anos catalogada como sem importância. O maior arquivo da humanidade estava sempre lá. Só faltou alguém cavar. Vale de mencionar o esforço com o número. Mover e erguer um único pilar de 16 toneladas, sem roda nem animal de carga, exigiria estimadamente centenas de pessoas trabalhando de forma coordenada por dias. E Göbekli Tepe tem dezenas desses pilares, em vários círculos. Multiplica isso por gerações. Estamos falando de um dos maiores empreendimentos coletivos da humanidade pré-agrícola, organizado por um povo que, segundo os livros antigos, ainda não tinha sociedade complexa. Os livros estavam errados, e as esculturas guardam um enigma dentro do enigma.
num dos pilares, o chamado Pilar do Abutre, há uma cena com o abutre, um escorpião e o que parece ser uma figura humana sem cabeça. Cenas assim, com aves carregando ou velando os mortos, aparecem em vários pontos e sugerem um culto ligado à morte e aos ancestrais, talvez rituais funerários em que abutres limpavam os corpos, uma prática conhecida em outras culturas antigas da região. O primeiro templo do mundo pode ter sido, no fundo, sobre a mesma coisa que Stonehenge, os mortos. E fica o eco mais vertiginoso de todos. Göbekli Tepe foi construído logo depois do fim da última era do gelo, no momento de transformação brutal do clima e do mundo. Alguns pesquisadores especulam, sem prova fechada, que memórias reais daquela era de mudanças catastróficas, enchentes, extinções, o mundo virando de cabeça para baixo, podem estar codificadas naquelas esculturas de animais e símbolos. Se for verdade, Göbekli Tepe não seria só o primeiro templo. Seria o primeiro arquivo, a primeira tentativa da humanidade de gravar em pedra o que ela tinha medo de esquecer. E é exatamente isso que a gente faz aqui, 11.000 anos depois. E você? Acredita que a fé veio antes da agricultura? E por que você acha que enterraram o templo? Deixa teu veredito nos comentários. Esse é dos que renderam mais teoria boa aqui no canal. O arquivo nunca fecha de verdade. Tem short novo todo dia e um arquivo completo aqui toda semana. Se inscreve, ativa o sininho e explora as playlists. De Derinkuyu ao Sinal UAU, tem mistério aberto para maratonar. Arquivo Mistério, fechado por enquanto.